Tudo bem, minha gente. Fazia tempo, né, que eu não gravava, estava com problema do microfone e eu faço aqui um agradecimento especial porque uma seguidora especial do canal, né, que é a minha própria tia, Valdenice, ela me presenteou aqui com esse, é, com esse microfone de muito boa qualidade. Tá? Então deixa aqui registrado meu agradecimento especial. E vamos seguir aqui. Hoje eu quero falar com vocês de uma figura que é pouco conhecida aqui no Recife e que teve uma grande importância e muitos de vocês já viram trabalhos dele e não sabem quem é, que é Manuel Ferreira Jacome. Ele foi um arquiteto que viveu aqui no Recife ali no final do século XVII e no século XVIII. É importante a gente dizer que, após a expulsão dos holandeses de Pernambuco, precisamente na região mais, no entorno da região da capital, né? E aí pegando, obviamente, Olinda, Recife, essas cidades próximas, depois da expulsão dos holandeses, houve um reavivamento arquitetônico, que muitas vezes nós não nos debruçamos muito no estudo. E uma das pessoas que foram responsáveis por esse avivamento que o Recife passou foi justamente Manuel Ferreira Jacome, que eu vou ler um pouco para vocês sobre ele. Na casa número 10 da Rua das Águas Verdes, no Pátio de São Pedro, morava Manuel Ferreira Jacome, o mestre pedreiro que foi procurado para traçar a planta da igreja. Então, quem fez a planta da igreja de São Pedro dos Clérigos foi Manuel Ferreira Jacome, que morava na Rua das Águas Verdes, que ficava ali, para quem olha a igreja de frente, ficava à direita da igreja, que ela era a Rua das Águas Verdes. A casa dele, segundo consta, é um sobrado que tem um primeiro andar, para quem chega no Pátio de São Pedro, e tem alguns bares, um centro de informação turística, tem o bar de Aroeira. Para quem, como eu falei, para quem está olhando a igreja de frente, está à direita um sobrado de primeiro andar, diz que ele morava ali, que é a casa número 10 da Rua das Águas Verdes. Nessa época a rua se chamava de Calafates e Jacome não ocupava todo o sobrado, mas apenas os altos, então ele morava só naquela parte de cima, pois a lojinha de baixo era alugada em separado. Os artistas brancos moravam no bairro da Boa Vista e os de cor no bairro de Santo Antônio. Jacome, como era um artista de cor, ou seja, ele era negro, ele era moreno, né? Morava em Santo Antônio. Ele tinha origem negra, o Manuel Ferreira Jacome. Quem morava na Boa Vista era João de Deus Sepúlveda, desenhista e pintor. E outro também importante foi ele que pintou e desenhou a abóbada da igreja de São Pedro. A capitania de Olinda, ao examinar o projeto durante 6 meses, ficou entusiasmada com sua originalidade, pois não se tratava de cópia de igrejas do reino. Jacome criara seu próprio projeto. Tal a especificidade da igreja de São Pedro. Ao apresentar e vê-lo aprovado, recebeu o título de arquiteto. Então ganhou o título de arquiteto. Houve euforia de uma parte e contrariedade e muita inveja por parte dos colegas. Pouco se sabe sobre a vida de Manuel Ferreira Jacome. O professor Robert Smith, um dos maiores conhecedores da arte luz brasileira, referia-se ao artista pernambucano como o, abre aspas, misterioso Manuel Ferreira Jacome, fecha aspas. O pouco que sabemos a respeito de Jacome devemos aos trabalhos pioneiros do professor e pesquisador José Antônio Gonçalves de Melo, o consagrado autor de Tempo dos Flamengos. Jacome fez seu aprendizado no canteiro de obras de Antônio Fernandes de Matos, desenhista e milionário português que merece também uma atenção especial posteriormente. Figura que viveu no Recife no período de 1671 a 1701, autêntico mascate daqueles que aportavam no hospitaleiro Pernambuco sem eira nem beira. Chegou pobre aqui, nus e miseráveis, mas que com muito trabalho, perspicácia e persistência ascendia ao topo da camada social, fazendo parte da burguesia. Foi o caso de Antônio Fernandes de Matos, que chegou muito pobre e ficou muito rico, ladeando com Luiz Cardoso, que também tinha origem negra, e depois a gente fala em outra ocasião. Mestre pedreiro, natural do Minho, no caso Antônio Fernandes, né? Era homem de poucas letras, porém de mãos hábeis e afeitas à labuta.
de generosidade invulgar entre seus contemporâneos, fez do Recife a sua cidade, servindo-a como poucos o têm feito até os dias atuais. Para vocês terem ideia, ali onde é a igreja de Madre de Deus era a propriedade de Antônio Fernandes, que doou a igreja. Muito religioso, Matos participou de várias irmandades. Em 8 de novembro de 1677, foi aceito na Irmandade de Almas da Matriz do Corpo Santo. Essa igreja, infelizmente, foi derrubada. Ficava ali onde hoje é o Marco Zero. Em 8 de julho de 1700, na Irmandade de São Pedro dos Clérigos, então na mesma matriz. Empresário bem-sucedido, dinâmico e empreendedor, sua fortuna adivinha de fontes variadas. Indústria de construção, importador de tecidos em grosso para a revenda em Pernambuco, capitanias vizinhas, e encarregado da cobrança de impostos, dízimos de açúcar. Negociava com, que era uma espécie de tratante, né? Negociava com escravos africanos e dispunha de vários, chamava de tratante esse serviço. Negociava com escravos africanos e dispunha de várias embarcações de alto mar e de pequena cabotagem. Tinha a seu serviço cerca de uma centena de negros, alguns dos quais eram oficiais de pedreiro, ou seja, chegar até um ofício elevado, embora fosse escravo. Matos foi dono das matas de Camaragibe, de onde foi retirada a madeira necessária para a construção das pontes do Recife, da Boa Vista e de Afogados. Desprendido, colocou grande parte de sua fortuna à disposição do rei, da religião e da comunidade. Fez doações para a edificação da igreja de Nossa Senhora do Ó, de tal maneira a ser considerado seu verdadeiro fundador. Foi responsável pelos reparos do Palácio das Torres, como era chamado o Viriburg, acabado de ser construído pelo Conde Maurício Nassau em meados de 1643. Matos fez às suas custas a Casa da Moeda de Pernambuco, maior e melhor que as construídas na Bahia e no Rio de Janeiro, gastando do seu com as obras a quantia de 9.000 cruzados. O rei agradeceu-lhe por carta em 24 de setembro de 1700. Trabalhou no arco e na capela do Senhor do Bom Jesus, na obra do Molho do Porto, no quartel dos soldados, nas igrejas e conventos da Madre de Deus e do Carmo e no Hospital do Paraíso, que também não existe mais. Quando de sua viagem à corte, Matos recebeu uma carta de recomendação extremamente elogiosa do padre Antônio Vieira. Ao falecer, deixou um dote de 60.000 réis para a noiva de Manuel Ferreira Jacome, a órfã Páscoa Moreira, o qual só foi alcançado após se casarem. Curioso é que a quantia recebida foi de apenas 52.340 réis, sendo a diferença descontada para ajustes de contas com aluguéis da casa que Jacome ocupava na Rua dos Calafates, pertencente a Matos. Os documentos históricos levam a crer na existência de vínculos locador-locatário, doador-beneficiário, empregador-empregado, professor-aprendiz, entre Matos e Jacome. Então existe uma relação entre os dois. Manuel Ferreira Jacome trabalhou em diversas obras e construções, como a Capela da Ordem de São Francisco, a Capela Mor da Matriz de Muribeca, a Igreja e Convento de Madre de Deus e a obra do Molho do Porto Recife, em parceria com o mestre pedreiro João de Souza Ferreira e sob a supervisão direta de Antônio Fernandes de Matos. Apesar de suas qualificações e predicados artísticos, Jacome não foi um homem rico. Em seu projeto, deu continuidade às diretrizes de monumentalidade já assinaladas nas igrejas de Madre de Deus, do Convento do Carmo e Nossa Senhora do Ó, hoje do Espírito Santo, que fica ali na Matriz da Boa Vista, né? O professor José Luiz Mota Menezes, da Universidade Federal de Pernambuco, sócio efetivo e atual presidente do Instituto Arqueológico Histórico de Pernambuco, isso aqui na época, né? Deixa eu ver o ano que foi escrito isso aqui. 2002. Estudioso de tantos edifícios antigos do Recife, descreve em 2 monumentos do Recife, São Pedro dos Clérigos e Nossa Senhora dos Militares, as minúcias arquitetônicas da Igreja de São Pedro dos Clérigos, que vai ser outro vídeo. O leitor ávido de descrições mais abrangentes deve procurar o livro citado. A maior parte do que se segue é um resumo descritivo. O Risco de Jacome, um de seus mais ousados trabalhos, que é, no caso, a Igreja de São Pedro, do Pátio São Pedro, assemelha-se a um grande retângulo que envolve uma planta de forma octogonal, dominante na nave isenta de corredores, os quais vão aparecer quando da Capela Mor e desaguam em sua profundidade na sacristia. A composição da fachada principal, toda em pedra arenítica, apresenta uma acentuada verticalidade. Quem olha para a Igreja de São Pedro vai perceber uma acentuada verticalidade. Um goticismo de que tanto se fala. Isso se deve à introdução das torres, porque o gótico era muito vertical, né, muito elevado.
É diferente, já o barroco, as igrejas aqui, a gente tem uma característica mais achatada, né? Pega ali o maneirismo e o barroco, a igreja um pouco mais achatada, um pouco menor. Já São Pedro dos Clérigos, ela quebra um pouco por ser muito vertical para os padrões, né? Isso se deve à introdução das torres que tangenciam o octógono da nave, o que condicionou o estreitamento do corpo central da fachada. O espaço entre as torres, de igual largura da capela-mor, vincou mais ainda aquela característica verticalidade, já que iluminou os corredores que ladeiam a nave, separando os acessos à sacristia dos acessos verticais às torres. Tem um acesso à torre e tem um acesso à sacristia de forma separada, né? Esse processo torna-se mais acentuado com o desenvolvimento excessivo do pórtico, que se alonga sobre a portada e une-se à janela central do frontispício, formando uma linha cujo eixo corta um entabelamento rígido. Manuel Ferreira Jacome dispõe, sobre a parte central da fachada, na entrada da nave e nos trechos correspondentes às torres, de uma série ascendente de envasaduras, o que acentua ainda mais o verticalismo. Não era sem motivo que o poeta Manuel Bandeira, em sua aguda perspicácia, considerava São Pedro dos Clérigos a mais magra das igrejas do Brasil. Essa fachada belíssima tem sido considerada uma cópia da Santa Maria Maior de Roma a Redonda, por historiadores respeitáveis, entre eles Fernando Pio. O professor José Luiz da Mota Menezes afasta dúvidas, ao esclarecer que esse engano histórico foi motivado por interpretação incorreta de Pereira da Costa nos anais pernambucanos. Em Desagravo do Brasil e Glória de Pernambuco, Loreto Couto compara a nave da igreja de São Pedro dos Clérigos e não a fachada, a Santa Maria Maior de Roma. A interpretação errônea desse texto deu origem a toda essa confusão. Em síntese, como ensina Mota Menezes, ao definir o espaço interior e a volumetria da Igreja dos Clérigos, o mestre Jacome fez uso de uma solução original e que resultou da feliz associação de uma forma já consagrada a outra tradicionalmente bem pernambucana. Assim, o espaço interior de planta octogonal dominante da nave é envolvido por uma caixa, prisma de base retangular, que não deixa perceber no exterior a forma octogonal do interior. Essa solução dele é que é interessante, né? Tais ousadias e originalidades fizeram de Jacome um dos grandes artistas do período colonial. Essa seria a casa número 10 de primeiro andar. Seria essa daqui, para quem está no Pátio São Pedro, observar, essa seria a casa. E aqui a igreja de São Pedro, do livro de Amaury Medeiros, a igreja de São Pedro dos Clérigos do Recife. É isso, gente. Depois trazemos mais informações sobre a igreja de São Pedro dos Clérigos. Muito obrigado.